esse conteúdo aqui para vocês, porque sempre tem uma dúvida, vocês acompanham ao vivo, alguns não estão conseguindo acompanhar todos os dias, e acabam por assistir as aulas lá na plataforma. Então, que a gente sempre vai analisar. Primeiro, já anota no caderno, crianças, que não fizeram o curso Bolsa 180, tem que anotar no caderno, que quem fez o curso está no curso. A gente começa analisando H1, diário, H1, 15 minutos, são os nossos tempos gráficos analíticos, né? Inclusive, tem uma aula dessa lá na plataforma para quem é do curso, tempos gráficos analíticos e tempos gráficos operacionais, certo? Esse módulo, só explicando sobre isso. E aí, o que a gente faz aqui? A gente já perdeu o gatilho do ouro, então vamos esperar ele cair, tá? Não sei se alguém conseguiu pegar aí antes de iniciar a sala, quem opera o método já sabe que deu o gatilho de venda ali bonito, né? Então, vamos lá. A gente começa no tempo gráfico diário, porque no diário eu quero ver como que está esse mercado. A tendência macro dele, a gente sabe que é de alta, tá? Ele está numa tendência de alta, mas o mercado está num ciclo de correção, ok? E a gente já teve uma correção forte aqui e ainda pode vir a cair mais. Está bem dentro do padrão isso, tá? Porque aqui seriam as nossas regiões de pausa, uma pausa saudável até do mercado, tá? Essa pausa aqui. Legal. Então, só que dentro desse ciclo de alta, eu tenho uma correção acontecendo. E dentro dessa correção, que ele veio em alguns dias de queda, bem bonito, ele veio buscar 200 do gráfico diário, ele fez, é normal que o mercado caia na parada, sem respiro, e ele venha fazer o quê? Um rally. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fez um rally dentro de onde? Das nossas regiões de retração aqui. Então, vocês viram como ele segurou nessa região? Tá? Então, aqui a gente está tendo uma virada do preço. E fora que nós temos cenário geopolítico acontecendo, aquela coisa de dar um tiro e põe casaco, né? O Estreito de Hormuz, uma loucura. E, independente disso, cabe uma correção ainda boa no ouro, tá? É o ciclo do mercado. Logicamente, a gente vai reagindo a algumas questões geopolíticas e, por causa disso, ficamos bem presinhos aqui nesse range, ó, por dias, não foi? E estamos aqui ainda, tá? Esse mercado, do jeito que ele está indo, ele pode vir buscar esse fundo aqui. E tá tudo certo, estamos trabalhando aqui abaixo das médias, tá? Média de 20 aqui do diário, já descruzando a média. Ficamos um bom tempo aqui nesse range, agora a gente começa a ter um céu sem nuvens aqui, e se ele perde esse fundo, ele pode facilmente buscar o 43 aqui, 4.321, tá? Ou 43,21, como a gente costuma falar, abreviando aí o preço. Então, no gráfico diário, o que eu vejo? Um macro de alta, mas um mercado em correção. Já retraiu nas regiões e teve uma troca de cor aqui, tá? Não avançando. Aí eu vou agora o quê? Olhar o nosso 60 minutos. Olha aí os 60 minutos caindo, fazendo fundos ascendentes, topos descendentes, desculpa, topos descendentes, e ele está no range mais lateral aqui, ó, percebem? Então, aí o que eu começo a pensar, bom, o que eu tenho para a esquerda? Tudo isso. Mas, além de tudo isso, eu tenho esse cenário aqui em cima, ó. Olha aqui para onde o meu sol está batendo, ó. Ele já eliminou as possibilidades compradoras da direita. Então, da esquerda. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, uma montanha, tá? De vendedores. E toda vez que o meu preço tenta subir, ele é eliminado. Foi eliminado, está sendo eliminado, tá? Então, eu tenho... Aí, o meu viés para venda começa a entrar. Entende como é que é a visão? Para onde meu sol está batendo? Pô, toda vez que o mercado tenta ir, ele está em retração e está caindo, eu não vou ficar pensando em comprar ali naquele range, exceto se mudar o fundamento, tá? E o que seria isso, mudar o fundamento? Se esse mercado, nessa pernada de alta aqui, que ele deu, essa última, ele viesse retrair aqui, e nessa região, essas duas BTzinhas que ele fez aqui, 3, desse continuidade, mas não deu, elas foram simplesmente eliminadas, tá? O mercado continua caindo. Vamos ver se ele vai chegar aqui nesse range do 46,92,
que é o próximo fundo dele, tá? Pode chegar? Pode, assim como também pode ficar travado aqui na metade desse range e ter uma virada. Por enquanto, o nosso viés fica o quê? Vendedor, tá? Aí lá no 15 minutos, que eu consigo ter uma visão mais ampla do que ele fez no dia dele, a gente vê aqui que tivemos uma abertura. Inclusive, eu peguei essa venda dele ontem, tá? Tivemos uma abertura e ele não evoluiu muito mais. Achou um fundo aqui, bateu e. Opa! Bateu aqui nesse fundo, tá? Que já era um fundo anterior e já voltou tudo. Voltou tudo, mas ainda temos os topos descendentes. Ele não eliminou toda essa pernada aqui. Ele foi lá nos 2/3 da pernada de alta, essa pernada aqui, né? Que eu estou falando. Então, assim, já começo a pensar, bom, força compradora não ganhou tração aqui, ele só veio fazer um respiro. E aí, mercado ficou lateral. Então, qual é o nosso range de trabalho? Estão acompanhando? Coloca aqui, sim, estou acompanhando, dá um sinal de fumaça. O que, que eu tenho? Nesse momento aqui que eu vejo, é isso aqui, tá? Rompeu esse fundo aqui, ó. Lindo. Olha isso. Aqui fica aqui, ó, um mar de stand-up paddle. Ó, tem nem onda, tá vendo? Aqui agora a gente está no meio de uma pequena turbulência. Mas olha aqui, que belezinha, tá? Vamos ver se ele vai romper esse fundo. Mas o que, que a gente tem de certo que a gente vê é que ele pode pausar aqui nessa região, até mesmo antes, né? Que foi o fundo do dia. Ele abriu aqui, certo? Veio nesse fundo, que já tinha um fundo anterior com presença de Bull 180, ele voltou, parou aqui, achou um topo, estamos voltando novamente. Vamos ver se ele vai ganhar atração na venda aí, tá? Então, eu só consigo pensar em venda no momento. Ele não mostrou força compradora ainda. Agora ele está voltando, se aproximando das médias, ó, já veio aqui, fez um VSS. Essa foi a minha entrada e a minha saída foi aqui no fundo. No 15 minutos, olha, tem uma presença de uma TT, o volume financeiro está bem grande ainda para venda. Então, é isso que a gente vai analisando quando a gente entra e toma a decisão, né, de fazer a entrada. Como que eu vou estudar? O que eu penso quando eu vou vender? Né? Primeiro, 60 minutos, ó, tá lateral, gente. Tá lateral, mas ele vem de onde? De uma pernada de queda. E ele não rompe resistência, suporte. Oh, meu Deus, não rompe resistência. E achei uma resistência aqui, foi essa que a gente marcou. E continua caindo, eu só vou pensar em comprar se ele me der um gatilho nesse fundo, tá? É isso que vocês têm que ver quando vocês vão fazer a entrada de vocês. É isso que eu faço todos os dias para vocês quando a gente está aqui operando junto, não é? Está fazendo sentido? Está mais claro? Mais uma explicação profunda só sobre isso? Não tem que ter dúvida. Ai, que no 60 minutos está dando compra. Aonde vocês estão vendo compra nos 60 minutos? Ai, que no 15 deu compra e no 2 deu venda. A gente só está vendo o contexto de venda aqui. Às vezes vai acontecer de um estar com carinha de que vai virar uma compra, mas o contexto global, eles são os nossos guias aqui, certo? Se eu começar a ver um aumento de volume financeiro aqui no 15, por exemplo, bom, pode ser que agora ele mude o cenário. Por enquanto, eu estou vendida, né? Vamos supor, vendi aqui, tá? Nessa barra, nessa bear. Ela eliminou uma turminha aqui que ficou para a esquerda, tá vendo? Uma bear de eliminação. Aí eu tive um rally, ó o respiro. O meu volume financeiro ainda está pendente para venda, tá? Então, até se eu fosse pegar um gatilho aqui no 15, daria, com esse respiro que ele deu aqui. No 2, ia estar atrasado. Mas eu só consigo ver venda aqui. Alguém está vendo compra? Pode falar, gente. Aqui ninguém está julgando nada, não. Eu quero ensinar vocês. Ó, tem compra aqui? 5, 15, 2. Não tem. Então, eles são os nossos conselheiros, tá?
os nossos conselheiros, ó, volume, só tem o volume vendedor. Às vezes, fica lateral, fica esse zaralho aqui. Aí não olha para o 2, vai olhar para o 15. Vai olhar para o 5, tira o ruído, tá? Quero que vocês tirem o ruído.